Gênesis capítulo 24, versículo 12 ao 14. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que usaste de benevolência com o meu senhor. Quão precioso é ver como Eliezer confiou em Deus para realizar essa escolha. Afinal, ele sabia que somente Deus lhe conduziria a moça certa para Isaque. Teremos agora a síntese da mensagem Escolhendo uma Noiva, pregada no dia 29 de abril de 1965, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América. Em muitas coisas da vida, nos é concedida uma escolha. A maneira de viver em si é uma escolha. A instrução é uma escolha. Seu destino eterno é uma escolha. Chegará a hora em que, se você rejeitou a Deus muitas vezes, chegará a hora em que você o rejeitará pela última vez. Há outra escolha que temos na vida, que é a da companheira por toda a vida. Há um jovem ou uma jovem tomando decisões na vida, e é dado o direito de fazer uma escolha. O jovem escolhe, e a jovem tem direito de aceitar ou rejeitar. Todavia, ainda é uma escolha, de ambos os lados. Tanto o homem quanto a mulher têm o direito de escolha. Agora, o natural é um tipo do espiritual. A escolha de uma noiva, no natural, é um tipo da escolha de uma noiva no espiritual. É uma coisa séria quando vamos escolher uma esposa, um marido, porque os votos aqui são até que a morte nos separe. Um homem com sua mente sã, que esteja planejando o futuro, ele devia escolher essa esposa com muito cuidado. Tome cuidado com o que você está fazendo. E uma mulher escolhendo um esposo ou aceitando a escolha de um esposo devia tomar muito cuidado com o que está fazendo, e especialmente nesses dias. Um homem devia pensar e orar antes de escolher uma esposa. Eu penso que hoje existem muitos casos de divórcio nos Estados Unidos. Há mais divórcios aqui do que em outro lugar do mundo, e é considerada uma nação cristã. Eu penso que a razão disso é que os homens se afastaram de Deus e as mulheres se afastaram de Deus. E percebemos que, se um homem orasse e uma mulher orasse a respeito do assunto, não somente olhasse para um bonito par de olhos, ou ombros grandes e fortes, ou algo assim, ou alguma outra afeição mundana, mas olhasse primeiro para Deus e dissesse: Deus, é este o teu plano? E se nós refletíssemos no que estamos fazendo quando vamos nos casar? Quando escolhemos nossa esposa, nosso esposo, se refletíssemos nisto? O homem devia orar seriamente, porque poderia arruinar toda a sua vida. Lembre-se, o voto é até que a morte nos separe, e ele poderia arruinar sua vida ao fazer a escolha errada. Porém, se ele sabe que está fazendo a escolha errada, ao se casar com uma mulher que não serve para ser sua esposa, e o faz mesmo assim, então a culpa é dele. Se a mulher aceita um esposo sabendo que ele não serve para ser seu marido, mesmo sabendo o que é certo e errado, então a culpa é dela. Assim, você não devia fazer isso até que orasse o suficiente. Novamente, o tipo de mulher que um homem escolhe reflete sua ambição e seu caráter. Se um homem escolhe a mulher errada, isso reflete o seu caráter. E ao que ele se liga, mostra verdadeiramente o que está nele. Uma mulher reflete o que está no homem quando ele a escolhe como esposa. Mostra o que está dentro dele. Não importa o que ele diga do lado de fora. Observe com quem ele se casou. Agora, não se pode ter todas as coisas. Pode haver uma moça que seja muito bonita, e a outra moça talvez seja... o porte dela pareça melhor que a desta, e pode ser que você tenha de sacrificar uma pela outra. Mas, se ela não tem o porte de uma dama, de uma mulher, não me importa se é bonita ou não.
É melhor que você olhe para o caráter dela, quer ela seja bonita ou não. Quando Deus deu a um homem uma esposa, Ele deu a melhor coisa que Ele poderia dar, com exceção da salvação. Mas quando a mulher tenta ocupar o lugar de um homem, então ela é praticamente a pior coisa que ele poderia se apropriar. Eu sei que isso é ruim. Você acha que é ruim, porém é a verdade. Não nos importa quão ruim seja. Nós temos de encarar o fato. É isso que a Bíblia ensina, está vendo? Mas sabe, é preciso planejar, olhar, orar, quando se está escolhendo. Porque por isto, nós vemos a palavra da promessa. Ela, a noiva, que um homem escolher, irá refletir o seu caráter. Reflete o que está nele. Agora, voltando por um momento para o lado espiritual. E quando você vê uma igreja que está no mundo, age como o mundo, com expectativas do mundo, partilhando do mundo, considerando os mandamentos de Deus como se ele nunca os tivesse escrito, então você simplesmente pode imaginar que Cristo não tomará uma noiva assim. Você poderia imaginá-lo tomando a igreja moderna hoje como noiva? Não, meu Senhor. A genuína e verdadeira igreja nascida de novo tem de ter o caráter que estava em Cristo, porque o marido e a esposa são um. E se Jesus fazia somente o que agradava a Deus, guardava a sua palavra e manifestava a sua palavra, sua noiva terá de ter o mesmo tipo de caráter. Eu já casei muitos casais, mas isto sempre me faz lembrar de Cristo e sua noiva. Um dos casamentos que realizei aqui, faz algum tempo, foi uma coisa realmente notável na minha vida. Foi há vários anos, quando eu era apenas um jovem ministro. Era uma tarde chuvosa e um velho carro Chevrolet, com os faróis amarrados com arame, encostou ali na frente. E um rapaz saiu do carro. E para mim, ele certamente não parecia um noivo. E eu suponho que não parecia para qualquer um. E ele calçava um par de sapatos que estava bem gasto, e suas calças estavam largas, e ele vestia uma dessas velhas jaquetas tipo camurça. Eu não creio que alguns de vocês mais velhos se lembrariam. Parecia que tinha passado por uma máquina de lavar sem ser enxaguada, e estava amarrada assim, e a beira levantada. E uma pequena dama saiu do lado com um pequeno vestido xadrez. Ela saiu do carro e eles subiram os degraus. E quando entraram, a pobre criatura, e ela praticamente não tinha sapatos. Ela tinha viajado pedindo carona desde Indianápolis. Tinha um pequeno cabelo caído nas costas, numa espécie de longas tranças nas costas. Parecia muito nova. E eu lhe disse: "Você tem idade suficiente para casar?" E ela disse: "Sim, senhor." E disse: "Eu tenho permissão por escrito do meu pai e minha mãe." Ela disse: "Eu tive de mostrá-la ao tribunal aqui para obter minha licença." Eu disse: "Muito bem. Gostaria de conversar com vocês um pouco antes de realizarmos este casamento." Eles se assentaram. O rapaz ficava olhando em volta da sala e ele precisava urgentemente de um corte de cabelo. E ficava olhando em volta da sala, ele não estava me escutando. Eu disse: "Filho, quero que escute o que estou dizendo." Ele disse: "Sim, senhor." E eu disse: "Você ama esta moça?" Ele disse: "Sim, senhor, eu a amo." Eu disse: "Você o ama?" Ela disse: "Sim, senhor, eu o amo." Eu disse: "Agora, você tem um lugar para levá-la depois de se casarem?" Disse: "Sim, senhor." Eu disse: "Muito bem. Agora," eu disse, "quero lhe perguntar uma coisa. Pelo que entendo, você está trabalhando aqui nesta PWA." E ele disse: "Sim, senhor." Eram cerca de $12 por semana. E eu disse: "Você acha que pode sustentá-la?" Ele disse: "Eu farei tudo que puder." E eu disse: "Bem, isso está bem." E eu disse: "E se ele perder o emprego, irmã? O que você fará? Correrá de volta para casa para a mamãe e o papai?" E ela disse: "Não, senhor, vou ficar com ele." E eu disse: "Que me diz, senhor, se você tiver 3 ou 4 filhos, nada para alimentá-los e não tiver nenhum trabalho, o que você vai fazer? Mandá-la embora?" Disse: "Não, senhor, eu vou me esforçar e prosseguir. Nós venceremos de algum modo." Eu me senti pequeno e vi que ele realmente a amava. E eles amavam um ao outro. Então eu os casei. E fiquei curioso para saber aonde ele a tinha levado.
Passado alguns dias, eu perguntei ao meu irmão Doc onde era. Ele disse: vá a New Albany, uma pequena cidade abaixo de nós. E este rapaz tinha ido ali e apanhado um daqueles vagões e feito uma porta nele. E ele tinha ido ali à fundição e pego um pouco de material, feito um degrau para subir. E apanhou algumas caixas velhas e as fez de mesa. E eu pensei, certo dia, irei e verei como eles estão saindo. Cerca de 6 meses antes disso, fiz o casamento da filha de Eve Knight com o filho de E.T. Slider. Eve Knight, um dos homens mais ricos que há no Rio Ohio. E E.T. Slider, é da companhia de areia e cascalho, filhos de milionários. E eu fiz o casamento deles. E fui a um lugar, ensaiei por cerca de 2 semanas para casar aquele casal. E ajoelhávamos em almofadas e tudo mais. Enquanto este outro casalzinho só ficou de pé ali num quartinho velho, onde tínhamos um sofazinho e uma cama dobradiça. Porém, ambos foram casados pela mesma cerimônia. E então, certo dia, eu pensei em ir visitar este casal rico. Eles não tinham de trabalhar, seus pais eram milionários. Tinham construído uma bonita casa para eles, de modo que você pode imaginar em que tipo de casa eles moravam. Eles não tinham de trabalhar, ganhavam um bonito Cadillac todo ano, e eram filhos únicos, e tinham simplesmente tudo o que queriam. Assim eu fui visitá-los. Eu saí do meu velho Ford do lado de fora e subi os degraus, e eu subi e me aproximei um pouquinho perto demais e os ouvi. E estavam realmente discutindo. Estavam com ciúmes um do outro, tinha ido a um baile. Ela era uma moça muito bonita. E era, por assim dizer, uma dessas rainhas da beleza. E olhei para eles e um estava sentado num canto e o outro no outro, discutindo acerca de algum rapaz com quem ela havia dançado ou de alguma moça, algo assim. Quando me aproximei, eles saltaram bem rápido, agarraram a mão um do outro e vieram caminhando em direção à porta e disseram: Ora, olá, irmão Brana, como está passando? Disse: tudo bem. E como vocês estão passando? E ele disse: nós estamos muito felizes. Não estamos, querida? E ela disse: sim, querido. Agora veja, você está fingindo algo que não é real. Agora você não pode se aquecer por um fogo pintado. Eu pensei, você sabe, logo ali na baixada e do outro lado do rio, ali é onde este outro casal foi parar. Eu pensei, um sábado à tarde eu darei uma escapada até lá e verei como eles estão se saindo. Assim, eu com o rosto sujo e de macacão sujo, com minhas ferramentas, eu pensei, vou dar uma espiada neles. Cerca de 1 ano mais tarde, depois que tinha feito o casamento deles. A porta estava aberta e pude ouvi-los conversar. E assim, eu queria ver como eles estavam se saindo. Eu me movi quietamente para o lado, bem de mansinho, e eu o ouvi dizer: querida, eu queria tanto comprar aquilo para você. Ela disse: agora, olhe, querido, este vestido está bem, este está ótimo, eu fico grata por isso. Eu me aproximei de mansinho, de modo que pudesse olhar através da fenda onde a porta tinha sido aberta ali no vagão. E ali estava ele, sentado ali, e ela no seu colo, e seu braço em torno dela, e o braço dela em torno dele, e ele estava com um destes velhos chapéus de aba larga, virada para baixo, e tinha feito um pequeno furo, amassando o topo, e tirado seu cheque de pagamento daquilo. Ele o estava pondo em cima da mesa e disse: tanto para mantimentos, tanto para seguro, tanto para o carro. E eles não conseguiam equilibrar o orçamento. Vinha saber que ele tinha visto um vestido lá numa vitrine na qual estava de olho fazia algumas semanas, que custava $1 e pouco. Disse: bem, querida, você ficaria tão bonita nele. Ela disse: mas, querido, eu tenho um vestido. Eu realmente não preciso dele. Eu me afastei e olhei para cima. Eu podia ver no topo a torre da outra casa. Eu fiquei ali e olhei por alguns minutos e pensei: quem é o homem rico? Pensei: Sybil Brana, se você quisesse escolher qual dos lugares, aonde iria? Para mim, eu não escolheria aquela coisa atraente no topo da colina. Eu escolheria este caráter aqui embaixo, como uma verdadeira construtora de lar. Alguém que me amasse e ficasse comigo. Alguém que tentasse construir um lar, e não esfolando por tudo, por coisas finas, mas alguém que estivesse com você, parte de você. Isso sempre ficou comigo, de como foi isso. Um escolheu uma moça bonita,
O outro escolheu caráter. Agora, essa é a única maneira que você poderia escolher. Primeiro procure caráter, e então, se você a ama, ótimo. Quando um homem escolhe uma certa moça de uma família, ele não deve confiar em beleza, porque a beleza é enganosa. E a beleza mundana moderna é do diabo. E assim é a igreja. À medida que tenta conquistar pela ciência, por esquemas feitos pelo homem, ela o está levando para o mais longe de Deus e para a morte, mais do que estava no princípio. Isso mesmo. Agora, comparemos a noiva natural de hoje com a assim chamada igreja noiva de hoje. Comparem uma mulher que vai se casar hoje. Olha, aqui vem ela com um bocado de pintura, algo que ela não é, uma noiva moderna. Se lavasse seu rosto, talvez ele fugiria dela, o mataria de medo se tirasse toda aquela coisa dela. E assim está a igreja, com um grande rosto pintado, um Max Factor teológico completo. Ambas têm um bonito rosto falso, beleza feita pelo homem e não beleza feita por Deus. Se algum cristão casasse com uma mulher assim, isto mostraria que ele caiu da graça. Seu gosto por Deus e seu gosto por um lar, de como um lar deveria ser, está longe, quando escolhe uma mulher assim. Não, Senhor. Ela sem dúvida não se enquadraria no gosto de um cristão. Seu caráter espiritual está no nível mais baixo, morta, em beleza denominacional, em concupiscência do mundo. É exatamente aí que a igreja se encontra hoje. Vendeu seu caráter, dado pela palavra, a Satanás, por uma religião científica feita pelo homem, quando ela tinha o direito, como igreja de Deus, a permanecer com a palavra de Deus e ter o Espírito Santo operando em seu meio, soldando o corpo juntamente com a palavra e o amor de Deus. Cristo vindica a sua palavra. É o que atrai o povo. Ele não atrai o povo em igrejas que são atraídas por grandes denominações e grandes feitos e grandes alvoroços e coisas extravagantes. Porém, a palavra de Deus atrai a noiva de Cristo. Faz algumas semanas eu estive numa visão e estava em pé num lugar alto e era para ver a apresentação da igreja. E me encontrava mais ou menos desta maneira, de frente para o oeste, e vindo desta direção estava um admirável grupo de mulheres, de vestidos muito bonitos, cabelos longos, bem arrumados nas costas, mangas e saias decentes e compridas. E estavam todas em tom de marcha, como avante soldados cristãos, marchando como para a guerra, com a cruz de Jesus indo adiante. E quando passavam, eu permaneci de pé e havia algo ali, algum espírito, era Deus, e disse: aí está a noiva. E eu olhei e meu coração estava alegre. E ela deu a volta nesta direção e passou por trás de mim. Após algum tempo, quando ela se virou nessa direção, disse: agora a igreja moderna se apresenta. Aqui vieram as outras igrejas das diferentes nações. Elas tinham uma aparência horrível. E eu digo isso porque tenho o dever de dizer a verdade perante Deus. E quando ele disse: aqui vem a igreja da América agora, para ser apresentada. Se já viu um bando de demônios, foi esse. Aquelas mulheres estavam completamente nuas, com uma coisa de aparência cinza, com cor de couro de elefante, e estavam segurando em frente de si, sem parte superior nela de modo algum. E elas estavam fazendo esse tipo de coisa, estas danças que esses jovens dançam aqui, esse twist e coisas tais, e esse tipo de música tocando. E quando vi a senhorita Estados Unidos da América se aproximar, quase desmaiei. Agora, isto é assim diz o Senhor: se creem que eu sou servo dele, creiam em mim agora. Eu não diria isso por nada no mundo. Não haveria suficiente dinheiro em todo o mundo para me fazer dizer isso, se não fosse a verdade. E quando ela passou, aquela foi a coisa de aparência mais imunda que já vi. Pensei: Deus, tão duro quanto pregadores e nós, irmãos, temos trabalhado para te conseguir uma noiva, isso é o melhor que conseguimos fazer? E enquanto me encontrava ali olhando, ela passou. E quando ela passou assim, eu olhei para ela. Eu fiquei realmente desfalecido. Eu simplesmente me virei, pensei: Deus, estou condenado. Não há motivos para continuar. Melhor seria parar. Então, de repente, eu ouvi isto voltando.
E se aproximando deste lado, veio a mesma noiva que deu a volta nesta direção. Aqui vieram aquelas pequenas damas novamente. E cada uma delas estava vestida com seu traje nacional de onde elas procediam, como Suíça, Alemanha e assim por diante. Cada uma usando esse tipo de traje, todas de cabelos longos, exatamente como aquela no princípio. E aqui vinham elas caminhando. Avante, soldados cristãos, marchando como para a guerra. E quando passaram pelo palanque de apresentação, onde nós nos encontrávamos, de repente, cada olho se voltou naquela direção. Então elas se voltaram e se foram marchando. E justamente quando começaram a subir para o céu, esta outra subiu à beira de um morro e desceu assim. Estas começaram a subir marchando para o céu. E quando se puseram a marchar, eu notei um par de mocinhas na parte de trás, parecia ser moças estrangeiras, como da Suécia ou Suíça ou de algum lugar assim. E elas começaram a olhar para os lados e sair. Eu disse: não façam isso! Não saiam da marcha! E enquanto gritava assim, na visão, me encontrei parado ali, com a mão estendida assim. Isto é uma advertência solene. Na mensagem às bodas do Cordeiro, nosso profeta relata a história de uma moça que escolheu se portar de modo diferente dos jovens que viviam ao seu redor. Ela procedia de forma santa, estando separada das coisas do mundo, pois estava firmada na promessa do seu noivo. Here not long ago, in the city of Rome. Rome's a great city for art. And they had a school of art there, and several of our American young folks go over there every year to take a year or two's training in art to learn to paint pictures. Não muito tempo atrás, na cidade de Roma, Roma é uma grande cidade para a arte. E eles tinham uma escola de arte lá, e vários de nossos jovens americanos vão lá todo ano para fazer 1 ou 2 anos de treinamento em arte, para aprender a pintar quadros. There's a group of young Americans came over here a few years ago, as the story was told me. Um grupo de jovens americanos foi para lá, há alguns anos. Assim a história me foi contada. And when they get over there, they just go hog wild. When they're in Rome, they do as Rome does. Get out and drink and strip themselves and everything else and carry on. Both boys and girls. E quando eles chegam lá, eles simplesmente enlouquecem. Quando estão em Roma, fazem o que Roma faz. Saem e bebem, tiram a roupa e tudo mais. E continuam, tanto rapazes quanto moças. E em uma certa cidade, não muito longe, havia uma certa escola. Nesta escola tinha um grupo de jovens americanos que gostava de sair para festinhas, e ali eles bebiam e se divertiam de forma mundana como eles sabiam fazer. Mas uma certa garotinha, ela não tolerou isso de forma alguma. Ela ficou em casa. À noite, ela lia enquanto todos estavam bebendo. Durante o dia ela trabalhava, estudava. Bem, ela era o motivo de chacota de toda a escola. E ela se manteve como uma dama, se comportou como uma dama. Embora houvesse meninos romanos e tudo ao redor tentando fazê-la sair, ela recusou. Não, senhor. Ela continuou com suas aulas, aprendendo a desenhar e pintar, e ela ficou com isso. Finalmente, um velho zelador do lugar continuou observando-a, vendo que ela era muito diferente. Embora ele fosse católico romano, continuou observando-a como ela se comportava. Uma noite, a jovem, no parque onde ficava o estúdio, ou o lugar onde eles tinham a escola, ela caminhou pelo campus e subiu em direção ao topo da colina, e o sol estava se pondo. E ela estava ali de pé, com seu rosto bonito e limpo e seu cabelo solto, olhando para aquele lado em direção ao pôr do sol. O velho zelador estava rastelando lá no pátio,
Ele continuou observando a garota. Naquele momento, algo dentro dele continuava dizendo: vá, fale com ela. Então ele largou o seu rastelo, tirou o seu velho chapéu desleixado, caminhou até onde a jovem estava. Perdoe-me, senhorita. Sim, senhor. Tudo bem. E ele notou que ela estava chorando, enquanto todos os outros estavam fora em uma grande farra. Senhora, espero que você me entenda da maneira correta, que eu vou apenas falar com você. Você tem estado aqui há mais de 2 anos e eu tenho notado o grupo com o qual você vem. Continuamente eles vão a festas e voltam todas as vezes à noite, bêbados e com roupas pela metade e tudo mais. Mas notei que você não frequenta essas festas. Eu noto que, aparentemente, você está sempre olhando para o outro lado do oceano. Ao entardecer, você anda até aqui e fica aqui todas as noites e vê o sol se pôr. O que causa isso? Sou um homem velho e eu estou curioso para saber o que causa essa diferença entre você e os outros. Sim, senhor. Senhor, estou olhando para casa quando o sol está se pondo. Do outro lado, além daquele sol, está a minha terra natal. Naquela terra há um certo estado, e nesse certo estado há uma certa cidade, e naquela cidade há uma certa casa, e naquela casa está um certo rapaz. Ele também é um artista. Quando eu saí para vir aqui, eu prometi meu amor a ele, e estamos noivos um do outro. Não importa o que qualquer um deles faça, isso não tem nada a ver comigo. Prometi viver de forma verdadeira e correta. Estou ansiando pelo dia em que estarei nas asas daquele grande avião que me levará pelo mar e me colocará no aeroporto onde ele me encontrará. Ele está construindo uma casa e vamos morar juntos naquela terra. Esta é a razão pela qual eu ajo da maneira que ajo. Eu sou fiel à promessa que fiz ao rapaz e ele é fiel à promessa que me fez. Eu recebo notícias dele de vez em quando e escrevo para ele, correspondendo um com o outro. Ainda estamos mantendo nossos votos, esperando o dia em que nos encontraremos.